Quem era você antes de criar o Movimento Zero? Eu só ia, eu acho, né? Eu acho que a gente entra em algumas áreas da nossa vida que a gente só vai, que as coisas vão acontecendo. Então, eu sempre tive uma relação de vida social com álcool, naturalmente, né? Desde a adolescência, eu era muito tímida, enfim, sempre tive esse olhar, assim, todo mundo fazia, então era uma forma de eu ficar menos tímida. Então, o álcool sempre me acompanhou a vida inteira. E, enfim, fiz gastronomia, tive um restaurante, e aí depois eu fui trabalhar no mercado de bebida alcoólica. Então, eu entrei nas principais players de mercado, né, de vinhos, e aí o meu final de semana não era só o final de semana bebendo. Então, eu comecei dentro desse universo, ter muito contato com a bebida, né, mas assim, de uma forma muito exposta mesmo, e ele não era mais de sexta, sábado e domingo, ele começava muito mais cedo, então eu bebia em todos os momentos praticamente que eu tinha que visitar um cliente, que eu tinha que fechar uma ativação, que eu tinha que estar na ativação ou no evento. Então ele começou a ficar muito frequente o álcool na minha vida, em todos os aspectos, né? Então todo mundo falava: Nossa, Mariana, eu quero trabalhar que nem você, porque automaticamente para as pessoas parecia que eu não estava trabalhando, porque eu É, sempre estava nos melhores eventos, nos melhores restaurantes, nos lugares que todo mundo queria estar. Então viajava, então tinha uma vida super social e super legal até, né? Com isso tudo e, enfim, acho que começou desse jeito, né? Começou a ocupar todos os espaços, principalmente o profissional, que muitas vezes as pessoas não têm esse contato. Então, para mim era normal fazer um treinamento no Allianz Parque, por exemplo, para 60 pessoas e beber 10 da manhã, pelo menos dar um brinde, ou pelo menos na hora que está ali fazendo o treinamento, beber alguma coisa. Então ele começava às vezes muito cedo e terminava muito tarde, porque aí depois disso eu já participava do evento, enfim. Então o álcool ele começou a fazer parte da minha vida como algo muito comum, assim, muito normal. E é onde estava parte da minha diversão e do meu trabalho juntas ali, né? Mas a Mariana começou desse jeito, começou a normalizar e associar muito o álcool à parte social, à parte de normalizar consumos excessivos, né? De, enfim, beber e dirigir, porque, enfim, você não faz todas as programações num dia até você tá só de trabalhando Uber, 10 da né? manhã, você vai sair do Allianz, vai pegar o carro para ir pro escritório, sei lá. Sim, né? Então, esses normais, que era a minha vida mesmo, assim, não conto como uma vantagem, mas era a minha vida, né? O tempo inteiro eu estava com bebida dentro do carro, eu presenteava as pessoas com bebida, eu estava nos melhores eventos, incentivando as pessoas a beberem. Então, esse era o meu universo muito por mais de 10 anos. Então, eu demorei muito tempo, enfim, para até entender e questionar isso, porque era para mim tão normal. E eu mesma achava que era uma coisa que era uma profissão melhor do que das outras pessoas, sabe? Tipo, eu tinha essa impressão, assim, de, pô, as pessoas ficam o tempo inteiro dentro de escritório, muitas pessoas almoçavam na mesa do escritório, as pessoas ao meu redor, né? E aí tinham só o final de semana ou às vezes o happy hour para dar uma desopilada, assim, né? Então eu acabei percebendo que estava em todo momento. Então eu estava escolhendo a bebida de alguém, estava indicando a bebida para alguém, eu estava sempre com a bebida muito Sempre presente. associada à bebida. E quando é que isso muda e por que é que isso muda? Isso mudou de uma forma bem. Não foi tão rápido, mas eu passei por uma transformação na pandemia, durante a pandemia do Covid, né, em 2020. Foi a época que eu menos bebi. Olha, e Ao era a contrário, época que as de pessoas muita, mais bebiam, que a era mais em casa, e as pessoas estavam se embriagando muito mais. Foi a época que eu menos bebi, porque eu não precisava ir para lugar nenhum. E eu percebi que eu não bebia em casa. Nunca foi meu hábito beber em casa. Eu sempre bebi nos eventos, bebi fora, bebi com pessoas. Sozinha não era a minha pegada. Então, assim, foi uma época que eu menos bebi, que foi ótimo, porque, enfim, né, acabei cuidando um pouco mais de mim, me olhando um pouquinho mais de carinho para algumas coisas. Mas em outubro de 2020 eu perdi minha afilhada. Eu tive uma. A minha afilhada faleceu aos 14 anos, em Florianópolis.
E na época tudo aquilo para mim foi muito novo, porque eu já tinha perdido gente mais velha, né? Pessoas que já estavam mais idosas e tudo mais. E perder alguém tão novo, para mim foi um baque muito grande. Enfim, me afastei do trabalho, já fazia terapia e tudo mais, mas me afastei do trabalho e demorei muito tempo para processar esse luto dentro de mim, né? E aí foi através dessa transformação, desse luto, dessa dor, que eu comecei a priorizar minha saúde mental. Então não foi saúde física em primeiro lugar, foi saúde mental total. Então, tipo, foi nessa época que eu aprendi a meditar, que eu aprendi a cuidar um pouco mais da da qualidade dos meus pensamentos. Enfim, a escrita me ajudou bastante. Aí eu comecei, na verdade, aí nessas transformações, porque eu morria de medo de não ver sentido na vida, como eu fiquei por um tempo sem ver sentido na vida. Então eu fiquei muito nesse lugar de dor, de sofrimento, é, e aí tendo que participar dos eventos de novo, tendo que ser a Mariana que era a Mariana de antes. E eu não comecei a não me enxergar mais na Mariana de antes, sabe? Enfim, tem muita gente que coloca isso como tipo um despertar espiritual, enfim, tem um nome que muita gente fala, mas eu acho que foi através de uma dor muito profunda que eu comecei a olhar para tudo com outros olhos. Eu comecei a questionar o que eu não questionava, comecei a ir nos lugares, me sentir obrigada a beber e não querer beber e falar, eu não vou beber, não vou. Então eu brindava com água com gás, no lugar das champanhes, dos espumantes. Então eu comecei a me testar sem álcool, mas eu não percebia que o álcool era alguma coisa que estava me drenando tanta energia. Eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa. Então eu não sabia se eu estava numa crise existencial, né, perto dos 40, enfim, eu comecei a ter aquele lugar meio tipo, será que eu tô precisando sair dessa carreira? Questionava, Você ainda trabalhava com a bebida nessa época. trabalhava. E aí você Continuei foi trabalhando, deixando de beber enquanto você trabalhava com a bebida. total. Porque eu falei assim, acho que eu vou conseguir continuar trabalhando e não beber, ou beber menos. Então, eu ia para algumas coisas e, tipo, me testava, né, sem bebida. E aí, cara, assim, sem bebida tudo muda. Porque o ambiente que você fica, que você não reparava, você começa a reparar, as conversas começam a ser diferentes, os grupos, as conversas são chatas, né? Tipo assim, todo lugar que você tava, quando você começa a se questionar, você começa a perceber o quanto aquilo para você já talvez não fazia tanto sentido. E aí Então, essa mudança pode ter sido não sozinha pelo álcool, mas também pelo processo de vida em que você se encontrava, porque você passou a total. ficar, passou a olhar muito mais para você depois de toda essa perda, de todo esse luto, e aí a vida ela fica diferente, né? Você encara a vida diferente, e aí não é só o álcool, né? Não é, tanto que assim, hoje eu olho muito para minha história, assim, né, Mari? Eu estou escrevendo um livro, inclusive, para contar essa trajetória. E muitas vezes eu visitava num lugar muito de dor, assim, num lugar muito de, ai, até de vítima em alguns momentos, assim, né, de meio ruim, assim. E hoje eu vejo, eu consegui transformar o jeito que eu enxergo a vida, assim, sabe? Então, tipo, eu vejo que foi através de um olhar para o álcool mesmo fortíssimo. Eu brinco que eu comecei a virar, sabe quando você vira vegetariana que você faz um clique e você não come nunca mais carne? Tipo, eu Uhum. fiz um clique e eu não conseguia mais me enxergar nessa bolha que eu tinha, que eu ficava antes, né? Tipo, de o tempo inteiro consumindo, o tempo inteiro incentivando, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então eu comecei a falar, cara, não. E aí eu comecei a ter um bloqueio criativo, um bloqueio com tudo. Só uma curiosidade, a morte da sua afilhada não tem nenhuma relação com o álcool, tipo, não foi um Nada. acidente de carro que alguém estava bebendo, nada disso. Não tinha nada a ver, não teve nada a ver com álcool, mas tinha a ver com a saúde mental. Tá. E aí eu acho que tinha esse ponto que para mim era muito dolorido se eu revisitasse isso e se eu não encontrasse sentido para continuar vivendo. Então o meu maior medo em todos esses processos foram tipo, pô, e se eu não ver graça nisso? Porque eu comecei a não sentir, não saber qual era o meu sonho, quais eram as minhas vontades, quais eram os meus desejos. Eu fiquei durante muito tempo num limbo, sabe? Tipo, quando você fica num lugar de tipo, cara, agora eu vou precisar reconhecer quem é a Mariana que tá nascendo. E foi nesse momento que o movimento usuário começou a crescer dentro de mim. Ainda não tinha nome, ainda não tinha nada, mas eu comecei a perceber que a sobriedade, quando eu fazia essas pausas que eu podia fazer, ou que eu ia no evento e fingia que eu tava bebendo e não tava bebendo,
era onde eu começava a olhar aonde eu me encontrava, qual que era a versão Mariana que bebia, né? Não um lugar de crítica, mas um lugar de tipo, cara, eu não quero mais estar ali, sabe? Eu não quero mais correr risco de vida. Eu não quero mais pegar um carro e, sei lá, acontecer alguma coisa comigo ou com alguém que eu amo ou com alguém que eu não conheço por uma imprudência. Eu comecei a furar uma bolha que para mim era só glamour e só festa e só auê para valorizar a vida de, não só da minha, mas a vida das pessoas ao meu redor, sabe? Então, tipo, presentear alguém com bebida para mim já era algo que, putz, eu fiz a vida inteira, fiz durante 10 anos. E hoje eu acho, para mim, assim, é um cúmulo ter que, né, presentear alguém com a bebida. Eu sei que faz parte da nossa cultura, mas começou a crescer, esse movimento que eu falo, né, esse lugar de olhar as coisas de uma forma diferente, começou a ser nesses momentos. Então, tipo, eu preciso presentear alguém, eu preciso, na verdade, incentivar alguém a continuar bebendo. Essa pessoa já tá bebendo, já bebeu, já passou da conta. Eu não posso mais incentivar, sabe? Então, Mari, foi uma mudança muito interna e de um lugar muito assim. Você precisa falar sobre isso. Você precisa falar sobre isso. E quando eu falava para as pessoas dentro da minha bolha, né, muitas criticavam muito, falavam, nossa, você tá ficando maluca. Muitas, a maioria. E outras falavam, nossa, Mari, mas puta, fez sentido. Depois de uns 2 meses, Mari, pô, depois que você falou, eu repensei minha relação com a bebida, né? E aí eu comecei a falar, cara, não, acho que minha voz precisa chegar em mais lugares. Eu nunca me imaginei compartilhando a minha história, né, de uma forma tão aberta como numa rede social. Mas eu falei, eu preciso fazer. Eu comecei na minha pessoal, e aí era mais difícil ainda, né? Porque eu, imaginando, se eu tivesse as pessoas durante 10 anos, parecia que realmente eu tinha ficado maluca. Durante 10 anos você falava, olha, saiu um novo, Um novo sei produto, lá, uma shampoo um aqui, novo. espumante rosé, saiu um espumante rosé para tomar com gelo. E aí, do nada, você ia falar, não, gente, não beba mais. O que aconteceu? É, E no seu trabalho, você saiu do seu trabalho na hora que você sentiu que não fazia mais sentido? Ou como é que a sua chefia, sei lá, quando eles perceberam que você não estava mais bebendo, como é que foi isso no seu trabalho? é, eu fiz primeiro em silêncio, eu não falava muito sobre isso, mas depois, quando eu comecei a falar para as pessoas, muitas das pessoas criticavam ou falavam, mas então você vai ter que procurar outra coisa para fazer, né? Então, só que eu comecei, na verdade, a achar que era empresa. O primeiro olhar para o negócio foi tipo, onde eu tô não tá legal. E eu comecei a sair de empresas, né? Eu fiquei em multinacionais, em lugares 7 anos, 4 anos. E aí, nesse lugar, eu falei, cara, acho que eu preciso trocar. Talvez acho que já deu nesse lugar, acho que talvez seja outros lugares. E aí eu ia para empresas de álcool de novo com os mesmos olhares, sabe? Então, assim, eu fiquei trocando de empresa até perceber que era o álcool. Porque aí o que acontecia, Mari? Eu melhorava várias coisinhas do meu dia a dia. Então eu, sei lá, me alimentava melhor, meditava, é, enfim, fazia exercício físico, né? Bebia água, fazia todas as coisinhas que a gente sabe que precisam ser feitas, que a gente não Certo, faz. né? A teoria que a gente sabe, mas a gente não faz. Eu comecei a melhorar essas coisas e aí eu não bebia durante esse período. E quando eu bebia, eu falava, ah, não, eu preciso de um evento, vai ser evento, eu vou beber. Vai, tá tudo bem. Aí eu bebia. Aí, gente, eu demorava 4 dias, 5 dias para voltar a me recuperar e a voltar à minha dinâmica, à minha rotina de coisas boas que eu sabia que me faziam bem. E aí foi nesse lugar que eu olhei e falei, caraca, toda vez que eu bebo né, tipo, uma demora para a recuperação do meu corpo, uma demora para a recuperação. E é como se eu quebrasse um compromisso comigo. E aí eu começava a ficar chateada comigo. Falava, gente, mas por que você fez isso? E tipo, eu fazia porque era fazer parte do negócio. Eu não podia ir num evento, sei lá, um jantar no Fazano com 7 templos e ficar bebendo água. Sabe assim, tipo, não era impossível eu viver daquele jeito. Mesmo eu sabendo que eu estava nos lugares incríveis, né? Então, assim, às vezes eu entrava nessas crises, sabe? Será que eu preciso ser radical? Será que eu preciso? Então, eu me questionei durante muito tempo. Então, foram quase 4 anos de questionamento, até começar a compartilhar a minha história mesmo no Movimento Zero. Eu comecei a fazer vídeos eu falava que eu tinha uma desassociação da bebida. Eu comecei a fazer ter um olhar mesmo de tipo, não quero mais, não vou mais, não quero, né? Tipo assim, realmente uma decisão.
Você ainda ficou mais 4 anos trabalhando com álcool. Aí que você Quatro, é bastante, sem beber assim, bastante. nesse conflito, né? Nesse conflito. E nesse conflito, Mar, porque eu acho que tem muita gente que, tipo, eu segurei muita onda para parar de beber. Tipo assim, foi muito difícil. Eu percebi o quanto é difícil, o quanto a gente se sente solitário sem beber. Então, eu queria, na verdade, muito que as pessoas não se sentissem sozinhas, sabe? Tipo, era a única coisa. E na época parecia que só eu que vivia isso, sabe? Tipo, eu tinha a impressão de que só eu estava vivendo essa crise, esse lugar, porque meus olhares inteiros, a minha volta inteira era só com álcool. Então, para mim, foi assim. Por isso que eu tenho muito conteúdo, né? Quando eu comecei a criar o Movimento Zero, as pessoas falaram, Mari, fala sobre sem álcool, sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Aí eu falei, gente, mas eu adoro açúcar, eu adoro lactose, eu não tenho problema nenhum com glúten. Tipo, não faz parte da minha vida. O álcool que fez parte da minha vida. E realmente no comecinho eu falava, ah, não, mas o álcool vai ser difícil criar um conteúdo só de álcool, né? Tipo, porque álcool sei lá, tem pouca coisa para falar sobre álcool. E aí, quando você começa a mergulhar, você percebe que ninguém fala sobre o assunto. E se você fala nesse olhar de tipo antes e depois, né, como eu faço, um olhar mais de reflexão, não um olhar de julgamento, um olhar de o que é certo, o que é errado. Não é esse olhar do Movimento Zero, é um olhar de busque sua autonomia, saiba que tem outras pessoas que buscam a sobriedade, tem pessoas que amam a sobriedade. Então, tipo, é nesse lugar. E aí eu percebi que muita gente queria escutar isso, sabe, Mari? E você, Percebi. quando você bebia no auge, né, de tudo, dessa fase que você bebia socialmente, bebia trabalhando, enfim, em vários momentos. Mas você sentia também, sei lá, apagões, amnésias? Você sentia algum efeito ruim no seu corpo? Ou você só foi sentir, você só se deu conta do que o álcool fazia no seu corpo quando você parou de beber? Quando eu comecei a ver, quando eu comecei a ter essas pausas, que eu comecei a perceber o quanto já fazia mal. Porque já fazia mal. Mas eu não percebia, não estava conectada comigo, nem com o meu corpo, nem com a minha vida em geral, assim, eu não me observava e não me questionava. Então eu tinha muito piriri, eu tinha, nossa, muitas vezes, eu tinha, a qualidade do meu sono era péssima, 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 péssima. Eu falava, ai, Mariana, você é noturna. Eu contava essa história pra mim o tempo inteiro. Eu falava, não, gente, é porque eu sou noturna. Eu adoro ficar na noite, adoro a noite, adoro. Gente, hoje eu sou uma senhora, 9h30 da noite eu tô com meu pijama, com um chá e um livro, sabe? Então, eu não sabia que fazia mal. Eu não percebia na época, assim, mas por desconexão comigo mesmo, sabe, Mari? Mas eu nunca fui uma pessoa que eu excedia sem controle total. Raras vezes que eu, tipo, realmente não lembrei de alguma coisa. Assim, eram muito raros momentos durante a minha vida inteira que existia isso, assim, né? Eu nunca fui de misturar muita bebida, então nunca fui de, tipo, beber bebidas muito fortes. Eu sempre bebi, por exemplo, profissionalmente vinho, mas não era a minha bebida de paixão vinho. Vinho sempre foi a minha bebida de curiosidade e de histórias, sempre, sempre. Minha bebida social sempre foi cerveja. Sim, a minha também. Então, assim, para mim, Mari, foi muito legal porque o vinho, ele era mesmo profissional. Então, por exemplo, quando eu saía com meus amigos, eu não bebia vinho de jeito nenhum. Às vezes eu tinha que escolher o vinho das pessoas que as pessoas bebiam, mas assim, não era uma bebida que eu bebia em grande quantidade. A não ser espumante. Espumante eu sempre bebi bem também, vai. Mas aí quando eu estava nos eventos, né, do trabalho. Mas eu nunca fui. Então a cerveja sempre foi um lugar que eu sempre, tipo, meu primeiro xixi eu bebia água. Eu sempre tive um pouco de consciência, mesmo sabendo hoje que às vezes talvez eu achasse que eu ficasse divertida, mas talvez eu ficasse mais sem noção do que divertida. Hoje eu tenho um olhar mais para isso, assim, sabe? Mas eu nunca fui uma pessoa, eu sempre fui uma pessoa mais de cuidar, talvez, dos outros do que ser cuidada, do que dar trabalho, não lembrar. Tive momentos, lógico, como todo mundo, mas nada, tipo, não era recorrente, não era uma coisa que assim, no trabalho deu problema. Nunca tive isso, assim. E você, quando é que você bebeu pela última vez? Você tá 0-0 ou você bebe ainda, tipo, sei lá, uma vez ao ano, uma vez a cada X tempo?
Zero, zero. Eu não tenho uma data específica, como todo mundo que, né, que fala sobre sobriedade tem uma data X. Eu lembro de em 2024, no meu aniversário, eu faço aniversário em agosto, Que dia? 7 de agosto. Eu faço 20. Ah, boa. É, então, 7, eu fiz meu aniversário. Foi um aniversário que eu bebi, e foi um aniversário que eu enxerguei várias coisas minhas que já não estavam legais, enfim. E foi nesse aniversário que eu falei, cara, real, não faz sentido. Não quero mais. E aí, sei lá, se eu dei um gole em alguma coisa depois, posso ter dado, mas não é uma coisa que eu tenho registro. Depois desse aniversário, eu não tenho mais registro de ter nem vontade de Desculpa, beber. isso foi que ano? 2024, Então, é 2 anos agora. já, já vai fazer 2 anos. E E nesses. Desculpa. pode falar isso. E nesses 2 anos, sem o álcool, o que que você mais percebe de diferença na sua saúde e por que que você acha que se as pessoas parassem de beber, elas ficariam melhores com a saúde delas? O que que você percebeu nesses 2 anos? Nossa, mãe, melhor a beça. Eu falo, melhor a beça. Tudo, assim, né? Presença, qualidade de sono, qualidade de pensamentos. Eu acho que para mim, talvez a qualidade de pensamento seja uma das maiores bênçãos da sobriedade na minha vida. Melhora muito o compromisso da gente com a gente mesmo. E aí, automaticamente, quando a gente melhora o nosso compromisso da gente com a gente mesmo, a gente melhora o compromisso da gente com os outros. E isso, para mim, assim, não tem preço. Não tem preço. Eu era uma pessoa que eu procrastinava todos os meus sonhos. Quer dizer, eu não lembrava nem dos sonhos direitos na época, né? Mas eu procrastinava tudo. Assim, hoje, cada vez mais eu vejo o quanto mudou meu olhar para a vida, assim, né, Mari? Eu acho que cada um tem a sua história pessoal, assim, mas hoje a minha saúde mental, do jeito que ela tá hoje, mesmo passando por vários desafios, que a vida funciona desse jeito, né? Somos humanos e cheios de desafios, mas para mim é um presente estar sóbria, assim, sabe? Para mim é um presente não ter essa lente desfocada que o álcool me trazia. Eu tinha um olhar muito pessimista para as coisas, eu tinha um olhar muito julgador, eu tinha um olhar muito crítico. A culpa era de todo mundo, menos da minha, sabe? Aquele olhar bem, bem do ego, bem tudo externo tal, tá conspirando contra mim e eu sou a pessoa que tô plena, sabe? Então eu percebi muito esse meu olhar de mudança, de compromisso comigo, sabe? Tipo, então eu vejo que podem ser coisas sutis, né? Mas fazem muita diferença, assim. Então, o começo é meio estranho mesmo, para todo mundo que vai parar de beber. Não vou falar que, tipo, na hora que você para já é lindão, tá? E as suas amizades, elas mudaram, não mudaram? A sua família, enfim, como é que todo mundo reagiu com essa Mariana que trabalhava com álcool durante 10 anos e de repente não só que ela saiu da empresa, não, ela parou de beber. Foi bem desafiador. Foi bem desafiador. Eu senti muito um olhar. As pessoas não falavam muitas vezes para mim, né? Eu senti aquela crítica de, você não vai beber, mas nem um golinho, aquela coisa bem, né, desse começo, assim. Muita gente insistindo. E eu fiquei um pouco mais reclusa mesmo, Mari, assim, eu não, eu continuo saindo, continuo me divertindo nos lugares, eu vou nos lugares, mas hoje por falar disso nas redes sociais, as pessoas ficam com receio de estar perto, né? Então, assim, eu sei que tem esse olhar e eu não julgo quem faz isso, assim, né? Mas é um olhar diferente, as pessoas que idolatram o álcool, que tem o álcool muito presente, que não querem lidar com a sobriedade porque é complicado mesmo, vão criticar. Então, eu não, assim, eu vejo que meus mundos mudaram. E muitas vezes as pessoas, tipo, que eu percebi que ficaram muito mais próximas ainda de mim, assim, foram pessoas que ainda bebiam, mas que assim, Mari, pô, comprei essa cervejinha zero que você gosta.
Mari, pô, eu pesquisei o lugar para o meu aniversário, mas eu lembrei que você não bebe e tem opções sem álcool. Então, assim, eu percebi que foi um filtro mesmo, sabe? As pessoas que queriam estar e que topavam e que gostavam da Mari, independente da escolha que ela tinha. E pessoas que, tipo, praticamente, não sei se bloquearam, mas assim, nunca mais a gente se aproximou. Excluíram você do convívio, né? Excluíram. E também acho que foi importante, sabe? Tipo, eu não fico muito, eu não sou muito, uma pessoa muito apegada à opinião tanto dos outros, assim, né? Eu acho que opinião é opinião, ponto. Então, tipo, a minha família nunca foi uma família que bebeu muito, então, para eles, tipo, até foi fácil diminuir, parar, ou também beber com tipo, de um olhar diferente. Então, todos eles, se vão beber, eles também vão de Uber. Enfim, esse olhar muito de qualquer dose é complicada, todo mundo começou a ter mais consciência ao meu redor, sabe? Então, mudou bastante coisa, mas eu acho que fez uma peneira meio boa, viu? Eu não mudaria, assim, né? Eu acho que são escolhas mesmo. E hoje você não trabalha mais com a bebida, você trabalha com o projeto Movimento Zero. Esse é o seu ofício hoje também, com podcast, com SóbrioCast. É isso que Isso. você faz. E você sente que isso virou meio que um propósito de vida? Assim, é isso que eu quero seguir, eu vejo que isso é importante? Muito, muito, cada vez mais, assim. Eu não enxergava no começo, porque no começo era realmente que eu precisava falar, assim, eu precisava colocar para fora, eu precisava expor um pouco o assunto, e nunca tinha olhado para esse movimento como algo modinha, sabe? Como, porque tem fora do Brasil. Nem era uma pesquisa que eu fazia, assim, no começo, sabe? Tipo, nem era um olhar que eu tinha, tipo, para o mercado como um todo. Era um lugar muito de, tipo, eu preciso falar sobre isso e encontrei na rede social uma forma de explicar. Mas começou a virar um sentido muito forte para minha vida. E tem Muito forte. crescido mais, né, o número de pessoas que estão parando ou pararam ou diminuíram muito o consumo de álcool, né? Muito, muito, assim. Os números são cada vez maiores. É um mercado que está crescendo muito, assim. A quantidade de bebidas sem álcool que estão brotando aí, pelo menos assim, né? Em um ano e meio do movimento, eu percebo a quantidade de produtos que nascem. Eu não sou radical, então, para mim, na verdade, as opções sem álcool são maravilhosas. Adoro as opções sem álcool. Não sou a radical, que nem uma cerveja sem álcool bebe, eu adoro os produtos sem álcool. Para mim, ajuda muito na socialização, ajuda muito a você ir nos lugares e as pessoas também encherem menos o saco, às vezes, né? Mas é uma coisa que não é só uma modinha, acho que vem para ficar. As pessoas que são impactadas ou que escolhem a sobriedade de alguma forma têm uma resposta muito boa de qualidade de vida, e eu brinco que o movimento zero vai se multiplicando porque as pessoas vão ficando melhores e vão falando, faça isso também, e aí brotando sementes que nem eu vou imaginar, que já estão nascendo aí, né? Então virou um propósito mesmo, e um olhar diferente, assim, não é um olhar de radical, não é um olhar de que todo mundo precisa, não acho, mas é um olhar que as pessoas realmente não se questionam. E só das pessoas se questionarem, para mim, eu já fico felizona. Então, assim, os depoimentos, a quantidade de curtidas, compartilhadas que existe no perfil é uma coisa, assim, que nem eu imaginava, sabe? Tipo, real, assim, eu não... No comecinho, assim, eu brincava, Mária, eu falava, todos os compartilhamentos são os meus haters, que são os meus próprios amigos da minha época que bebia. Mas hoje, tipo, eu vejo o quanto faz sentido para as pessoas, assim, o quanto foi uma bolha estourada mesmo, assim, na minha vida, e vejo que muitas pessoas também estão estourando a própria bolha de falar, pô, acho que vale a pena escutar sobre isso e testar, né? Então, eu sou super engajada com o projeto, virou o projeto da minha vida mesmo, assim, aí cada vez mais o álcool fica num lugar que, assim, eu tenho álcool na minha casa, eu não vejo o menor sentido em abrir Sim. e beber, sabe? Então, assim, virou um sentido de vida, assim. O que que você diria para alguém que está pensando em passar um mês sem beber? Ou então aquelas pessoas que ficam 40 dias por uma questão religiosa. Eu vou ficar 40 dias sem beber.
O que que você diria para essa pessoa desses primeiros dias, assim, só um mês, só 40 dias? O que que você acha? Faz. Eu incentivaria muito a fazer. É, porque eu acho que esse primeiro passo, que seja qualquer tipo de transformação que você imagine fazer, que seja um passo com um olhar muito positivo para você, um olhar que todos os desafios que vierem nesse processo são para te mudar para algo melhor. Porque é desafiador. O começo é desafiador, assim. Acho que quando você, se você puder se preparar um pouco antes, melhor. Mas se você realmente decidir de um dia para o outro, compartilhe com as pessoas, né? Ou às vezes procure lugar que você consiga escutar um pouco sobre o assunto, para você não se sentir tão sozinha. Porque vai mudar um pouco do seu olhar. Você vai perceber quanto tempo você ficou longe de você, sabe? Então, pode existir um vazio grande, pode existir um lugar de questionar amizades, questionar lugares, questionar momentos. Então, assim, pode ser lindo, mas pode ser bem desafiador esse primeiro momento. Mas você não vai se arrepender. Assim, muda muito o olhar, sabe, Mari? Mas eu acho que quanto mais você fica desconectado, quanto mais tempo você ficou desconectado de você, a sobriedade, ela assusta. Assusta bastante. Então, não é. A gente falou do lugar bom, né? Dos lados bons, mas é um lugar de enxergar mesmo. Enxergar que às vezes você vai olhar um amigo que você adorava, que você idolatrava, o quanto ele tinha um comportamento abusivo com você, ou com alguém que você gosta, ou alguém que você ama. Então, você vai tirar uma lente que não é fácil de enxergar, mas ao mesmo tempo te traz liberdade para escolher se você quer estar ali ou não. Então, acho que é esse conselho, assim, sabe? Se informe, esteja perto de pessoas que já fizeram essa transformação, ou que pode te dar alguma ajuda, né, de alguma forma. Então, por isso que eu faço esses conteúdos no Movimento Zero e no Sobre os Cash, para você não se sentir tão sozinho. Mas eu acho que vai ser o primeiro mês de muitos meses. Eu espero, né? Para você, olhando para trás, assim, qual foi a parte mais difícil de tudo? Ficar sem o sabor da bebida, ficar sem amizades que você gostava, olhar para você e ver que, de repente, verdades suas que você achava bom, que você estava tão anestesiada pelo álcool que você nem lembrava mais que você sentia aquela falta de alguma coisa. Enfim, para você, qual foi a parte mais difícil? Foi saber o que eu gosto. Foi me encontrar. Assim, foram muitos questionamentos, Mari. Muitos, muitos, muitos. Encontrar o que faça sentido para mim, sem expectativa de outras pessoas, sabe? Eu acho que eu vivi durante a minha vida inteira dentro das expectativas que o mundo queria, que as pessoas da minha família queriam, que as pessoas próximas queriam. E aí eu fui vivendo a vida que as pessoas esperavam para mim e a Mariana não sabia o que ela queria viver. Então eu vivia realmente num flow, eu vivia muito sem saber as minhas próprias vontades. Encontrar no movimento zero um sentido para a vida, um sentido de ajuda, um sentido de servir, isso não tem preço, sabe? Então, assim, acho que foi uma descoberta passinho por passinho. Não foi fácil, demorei muito tempo, como vocês viram, mas foi muito desafiador ver o quão vazio eu estava, o quão abandonada eu estava durante muito tempo. Eu falo abandonada, na verdade, é como se tivesse com a alma abandonada, porque eu fazia tudo porque era o que tinha no script da vida, né? Parecia. E aí eu descobri que eu gosto de muito menos coisas do que eu gostava e de que as coisas externas, elas não iam preencher um vazio interno. E eu precisava preencher esse vazio interno com coisas que realmente faziam sentido para mim. Então, tá num projeto que para mim muda a minha vida. Hoje eu vivo o Movimento Zero 24 horas por dia, respondo às pessoas, gosto muito desse lado social. Sou a pessoa que gosta de dormir cedo, sou a pessoa que gosta de acordar cedo, que eu gosto de, sei lá, meditar, eu gosto de cuidar das plantas. Eu prefiro menos gente do que mais gente. Eu descobri. Antes eu achava que eu era totalmente contrária a tudo isso, entendeu? Então eu fiz as pazes com tudo que eu gosto de volta. Então, acho que isso é o que mais me move, sabe? Então, todos os desafios me trouxeram a isso. Foi bem desafiador. Ninguém vê o pó, né? Mas depois que a gente renasce muito mais forte. E você voltaria a trabalhar com bebidas, só que dessa vez sem álcool?
Com certeza, hoje já faz um pouco parte do meu trabalho também, né? Mostrar essas bebidas novas que estão chegando. Eu brinco que eu não fiz uma transição de carreira, eu fiz uma evolução de carreira. Então, essa frase eu gosto muito, porque realmente é um lugar que eu já conheço, né? Bebidas é algo que eu sempre curti, trabalhar pelas histórias, pelos propósitos. E hoje, sem álcool, realmente eu vejo que tem um propósito muito mais alinhado comigo do que uma bebida com álcool. Então, super, né? Hoje eu recebo muitas marcas, hoje eu praticamente experimentei tudo que já apareceu no mercado, eu já experimentei. E isso para mim é uma honra, assim, o mercado que está nascendo, conhecer tanto de Ser uma coisa. autoridade nisso, né? Quando a gente pensa em bebida zero álcool, a gente pensa na Mari, porque ela vai saber dar uma dica de um bom vinho, de um bom, né? Eu acho que isso é o legal, ser reconhecida por isso, né? E a ideia, assim, do movimento não é falar porque eu tô ganhando da marca, sabe? É falar porque eu acho que as pessoas precisam ter a informação. Então, eu sei que tem paladar para tudo, eu sei que tem gosto para tudo. Eu posso falar coisas que são opiniões pessoais, mas que coisas que as pessoas podem gostar, né? Então, assim, eu sou bem transparente na minha curadoria, de alguma forma, sabe? Eu não sou, radical e sei que muitas marcas estão nascendo com propósitos lindos, assim, realmente de transformação de mercado. Então, é isso, acho que eu alinhei a Mari, que sempre existiu, com uma Mari, né, com marcas também que tem essa potência. Com a Mari depois dos 40, né? A gente muda muito depois dos Uai, 40, é incrível isso. nossa. Ela Nossa, dá uma transformação. Eu sou Mari também, tô depois dos 40 também. Eu acho que tem gente que fala que não muda muito, mas lá no fundo, se você tá disposta a ver, tem que estar disposta. Você tem vai que ter mudança. De repente você com. precisa sóbrio para enxergar todas elas, mas você consegue, vai achar lá. E uma coisa que eu queria saber, o que que a Mari de hoje diria para outra Mari, sentada num bar enquanto ela toma um drink? O que que você, de repente, gostaria de ter ouvido antes ou de ter sabido antes? Tudo vem no momento certo, né? A gente sabe que a gente tem que passar por coisas na nossa vida para viver aquele momento. Mas o que que você diria para a antiga Mari? é, Confia mais em você. Eu, na verdade, foi muito. Acho que muito tempo, durante muito tempo, eu não confiei em mim, assim, mesmo, sabe? Então, acho que quando eu comecei a confiar em mim, a ser mais fiel às minhas vontades, parar de escutar só meu cabeção, escutar um pouco mais meu coração. Eu acho que o coração ele me guia melhor do que minha cabeça, assim. Então, ia falar para ela, continua, né? A vida é essa, né? Todas as dores elas geram uma transformação, mas principalmente isso, confia mais em você. Você já é alguém, né? Eu tinha muito esse olhar de achar que eu não era, talvez. Então, acho que confia no processo que as coisas vão sempre se transformar, assim. Eu acho que eu aumentaria um pouquinho a autoestima da Mariana de lá de trás, sabe? Porque acho que com autoestima a gente também faz grandes revoluções, né? E acho que era isso, acho que falaria isso para ela. A gente vai ver sentido nas coisas lá na frente, né? Tipo, a calma que vai acontecer o sentido, né? Você fala muito em presença, né? Que é uma das diferenças que você sente. E eu sinto muito essa diferença. De todas as diferenças que eu sinto sem álcool, presença é a maior delas. E quando eu lia que você falava sobre presença, eu não tinha entendido, talvez no começo, o que significava essa presença. E eu acho que só quando você deixa de beber em grandes dias, em grandes comemorações, que você entende o que significa a palavra presença. E eu acho que realmente tirar o álcool da vida, pelo menos para mim, essa é uma das maiores transformações, é a presença. É muito, Incrível, né? é incrível, é incrível. É um olhar diferente, né? É uma conversa diferente, é um olhar para o outro de uma forma diferente. Eu vejo muito que a presença. A gente não está presente em lugar nenhum hoje em dia, né, Mari? Assim, já é difícil estar presente. É o celular, né? São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. A cabeça da gente não para, tá pensando aqui, mas tá falando a conta que tem que pagar. Enfim, é um monte de coisa. São muitos ao mesmo tempo. E eu acho que o álcool deixa a gente ainda mais com isso, assim, porque na verdade ele cria essa névoa, né? Que é. Parece que nada fica resolvido. Parece que as coisas sempre estão sem se resolver, sabe? E eu sei que não nada tá perfeito e nada tá resolvido, mas a gente tem um olhar muito de
às vezes histórias de passado lá de trás ficava na minha cabeça, falava, gente, o que eu tô fazendo com essa história aqui? Sabe, assim, tipo, e é isso, desse pré-julgamento, desse olhar, sabe? Eu vejo que hoje, por isso que eu acho que eu prefiro hoje também encontrar com menos gente, assim, porque pra mim, dar atenção para as pessoas, conversar com as pessoas hoje, se eu tô disposta a sair de casa é pra isso, sabe? E aí é diferente, porque as pessoas falam, nossa, acho que eu aproveitava aquilo que a Mariana tinha do social antes, mas com uma forma de lembrar, de saber exatamente o que eu tô falando, de conversar de forma íntegra, assim, sabe? Tipo, muda muito, assim. Eu percebo nos detalhes, assim, o quanto a gente fica fora da presença por muito tempo. É, E você não é aquela pessoa, ou é, não sei, que fica, vamos supor, a gente vai sair com pessoas que bebem. Você fica, você devia parar de beber, você devia parar de beber, ou você fica na sua? Nossa, totalmente. Tem gente que nem sabe que eu não bebo. Se as pessoas não me acompanham, assim, no movimento, tipo... porque às vezes eu tô bebendo, na verdade, numa festa, num evento, com a cerveja sem álcool dentro de um copo. Ninguém nem percebe. É que eu acho que, assim... E eu nem gosto de ser a palestrinha. Eu acho que quando as pessoas, na verdade, perguntam, eu acho que é importante. E eu conto tudo que eu falo, e que eu falo bastante disso, porque eu acho que tem muitas camadas disso, né? Então, uma vai fazer sentido para a pessoa. Então, quando abre o assunto, aí a Mari começa a falar, mas de ficar julgando o que bebe, o que não bebe, como, quanto bebe, não. Eu só fico percebendo quantas pessoas se colocam em risco, assim, Sim. muito, muito, né? Então, assim, às vezes eu fico até angustiada, porque é isso, assim, às vezes você fala, cara, eu tô indo embora, mas e essa pessoa vai, como ela vai? Tipo, ela vai pegar o carro e vai embora, sabe essas coisas assim? Eu fico, na verdade, às vezes mais preocupada, sabe? Você não fala com aquela pessoa que é alcoólatra. Assim, não é, Sim, você que é alcoólatra, você tem que não beber. Não, você que bebe um pouco, que você que bebe mais ou menos. Se você parar de beber por um mês, faz um teste. Você vai ver coisas que você bebendo no looping, você não percebe. eu falo, o Movimento Zero cresceu desse jeito, né? Porque ele multiplica. Porque multiplica, assim. Tem muita gente que fala, mas eu comecei com um mês, eu já tô há um ano, sabe? Tipo assim, os depoimentos são muito esses, assim, né? O desafio é sempre o outro, né? O desafio é sempre a expectativa do outro, ou o quanto às vezes os outros não conseguem entender a sua transformação, né? Mas é um caminho sem volta, assim. Eu vejo que é um caminho de diminuição mesmo, de olhar, sabe? Esse exagero não precisa ser exagero, não precisa ser exagerado, sabe? Não precisa ser sem controle total, né? O mercado ele quer que você faça, porque todo mundo que bebe muito bebe e faz tudo que não precisa fazer, né? Então, tipo assim, todo mundo paga uma conta salgada no final, depois que você bebe. Porque, ops, que é isso, assim, você fica num lugar de bebe, 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 sem fim. Então, tipo, eu também era da pessoa que sentava no bar 2 da tarde e fechava o bar. Uhum. Então, assim, no bolso diminui, né? Você sente em muitos aspectos a redução desse dano, assim, né? Então, eu nunca fui de uma forma radical porque eu não senti, mas eu percebo que o alcoolismo ele tem um espectro, sabe? Você nunca sabe em que momento você tá. É como qualquer saúde mental, uma ansiedade, uma depressão, qualquer. É um espectro. Então, você nunca sabe em que andar desse momento você tá, sabe? Então, às vezes você vai se questionar e você vai se deparar com um grau de alcoolismo muito grave. Às vezes você vai se deparar com, tá bom, parei, foi tranquilo. É... O alcoolismo é como a obesidade, tem vários graus. Tem obesidade Vá. grau 1, tem o sobrepeso que é quase obesidade, então assim, é quase um alcoolismo, tem. E aí vai indo, não é todo mundo igual. Mas é que Não, as pessoas tendem a achar que o alcoolismo é só aquele cara que tá tomando um corote 7 da manhã. E não necessariamente, né? não necessariamente. E normalmente não é, né? Existem os alcoólatras funcionais, né? Os alcoolistas funcionais, que são a maior parte de nós. Eu me considero não dependente, né? Não com transtorno por uso de álcool, porque quando eu decidi, realmente não foi uma coisa caótica e nem nada. Mas muitas vezes a gente não sabe em que lugar que a gente está, né? Então eu acho que esse lugar do radical, eu nem falo de forma radical porque eu não vejo como uma forma radical. Mas eu tenho o público inteiro, né? O Movimento Zero, acho que ele é um meio do caminho ali que as pessoas que são muito radicais criticam por eu falar de cerveja sem álcool,
e tá tudo bem. Eu falo muito mais da minha própria transformação e associar com as pessoas que acham que isso também faz sentido para elas, né? Mas eu busco muito mais com o movimento autonomia, assim, que as pessoas tenham autonomia para procurar ajuda quando acham que precisa, quando para, né? Eu sempre incentivo parar ou diminuir, pelo menos, assim, para mudar esse olhar, né? Mas é um meio do caminho ali que às vezes é até difícil na comunicação fazer, assim, porque tem um pouquinho de cada uma, né? E a internet é terra de ninguém, né? Então, É. às vezes você fala alguma coisa que pode soar ruim para alguma pessoa, pode soar mais pessoal, enfim. Mas eu acredito muito nessa verdade, acredito muito nesse caminho do meio mesmo. E agora, para finalizar, uma mensagem, uma frase. É, vamos lá. A vida sem ressaca melhora muito. A vida sem ressaca melhora muito, gente. Ressaca para mim, eu acho que é, assim, o fim, sabe? E a gente se acostuma, a gente acha que a ressaca é o preço que a gente paga por se divertir, e não é. Então, assim, eu falo muito o quanto a gente pode ter liberdade na sobriedade, o quanto a gente pode ter autonomia na sobriedade, o quanto a gente pode ser mais, mais feliz de alguma forma, assim. Eu descobri nisso, assim. Então, cara, assim, só se testa. Sem ressaca, realmente a vida melhora demais. Demais, demais, demais. E tem aquela que você posta que a ressaca de amanhã é evitada hoje. Que eu É acho. isso aí. Eu sempre posto. Toda sexta-feira e todo sábado, no final do dia, a ressaca de amanhã é evitada hoje. Só para as pessoas prestarem atenção, né? Que você já tá bebendo. Segura esse rojão aí para É, amanhã não acordar de para não ressaca. reclamar amanhã. Nossa, gente, porque ressaca realmente assim, eu acho que eu tinha os piores sentimentos com ressaca e para mim não é tão legal, não. É. Né? Porque a ressaca física a gente vai lá, toma um remédio, diminui, né? Mas e a ressaca moral, galera? A Ah, ressaca moral dura uns dias, anos, meses é. e Essa pode durar a vida inteira, né? Essa daí é perigosa. é Escolha verdade. suas ressacas, né? Escolha suas ressacas, também é uma boa frase. Ai, Mari, eu queria te agradecer. Muito obrigada por esse momento, por esse tempo que você deu aqui pra gente.